Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje nós vamos ter um bate-papo sobre leitura no Acre. No primeiro bloco eu vou conversar com a gerente de bibliotecas públicas do estado, a Helena Carlone, e no segundo bloco nós vamos ter a participação da atriz e contadora de histórias, coordenadora da Casa de Leitura da Gameleira, Carla Martins. Boa noite, Helena, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos. Helena, falar sobre leitura no Acre, esse é sempre um assunto muito agradável, dada a importância que tem esse tema para a formação das pessoas, dos acreanos. A procura pelos livros, a procura pela leitura tem aumentado, seja nas livrarias, seja nas bibliotecas públicas, nas casas de leitura. A que se deve isso? É sempre agradável mesmo, né? Eu acho que é um prazer. Eu acho que o que deve eu acho que é um trabalho, sabe? É um trabalho de muito tempo, pelo menos da nossa parte, né? Começou na época ainda da prefeitura, em 86, e que a gente começou a implantar os programas de leitura. E é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho de resultados imediatos, né? E hoje o que a gente está vendo, a procura, eu acho que é a sensibilidade que as pessoas estão voltadas, percebendo que a importância da leitura, que faz cidadãos mais críticos, inclusive mais tolerantes, né? Então as pessoas estão percebendo isso e não tem como crescer se não há conhecimento. Então, é com essa acessibilidade da informação, do conhecimento e através da leitura, a demanda tem crescido, né? E o Estado não fica atrás, porque ele está acompanhando essa demanda, né? As coisas parecem que estão acontecendo agora, mas não é. Principalmente no governo de Jorge Viana, né? Desde 99, que a gente vem com o trabalho com as bibliotecas e com os programas de leitura. Então, hoje nós estamos começando a colher os frutos que a gente plantou lá atrás. Mas você falou em programas e em trabalho de formiguinha. Um programa que ficou muito conhecido e muito falado foi o tal do Paneiro de Leitura. Isso. Que foi uma adaptação de um outro programa que eram as malas de leitura. Exatamente. E foi uma adaptação até o nome dado pelo Toninho Alves, que é o Paneiro de Leitura, para trazer para a nossa realidade. Como é que é esse trabalho do Paneiro e como é que ele está hoje? Quais são os frutos desse trabalho? Que o Paneiro é um dos exemplos desse trabalho de formiguinha que é feito ali nos bairros, em alguns eventos, e aí acaba gerando bons frutos para o futuro que hoje já é presente. Né? A gente percebe, sabe, Diogo, que nós temos hoje uma biblioteca, ainda não é do tamanho da demanda, mas houve muito investimento, né? Mas não ia adiantar nada a gente ter hoje 60 mil livros ou 100 mil livros, o que tivesse, que comportasse, né? Se nós tivesse todo o acervo, se a gente não soubesse dinamizar, não soubesse colocar em prática ou nas mãos das pessoas esse bem, né? Extremamente precioso, por sinal. E o programa de leitura, quer dizer, a mala de leitura que começou na época da prefeitura, também não é a descoberta do ovo de Colombo, não. Isso aí é uma coisa que são exemplos que dão certo e que a gente vem copiando e aperfeiçoando e adaptando à nossa realidade, né? No município funcionou muito bem, né? A gente cresceu, acabou montando inclusive uma brinquedoteca através da mala de leitura, né? E no estado aí a gente pôde implantar, começamos aqui com um embrião, né, em Rio Branco e desenvolvendo o Paneiro, o que ele é. Engraçado mesmo, você falou, foi o Toinho, nós tivemos, eu acho que pelo menos uns 3 meses para definir o nome do programa. Então estava Simoni, Binho, e é um trabalho sempre de equipe, Toinho, tudo, né? E é um trabalho que a gente nunca decide as coisas sozinho, né? São várias pessoas que se juntam com a mesma paixão, né? E aí a gente viu, o paneiro é aquele sentido de fartura, né? De muita coisa. E de leitura, então, é a fartura da leitura, né?
E o paneiro até hoje é usado como medida, né, como unidade de medida em Cruzeiro do Sul, e cabe-se tudo lá dentro, né? Então está todo o conhecimento lá. Então é muito simbólico o nome. E o objetivo dele é exatamente isso, é dinamizar a leitura, é levar a leitura até onde, porque a biblioteca era um espaço físico que nem todo mundo tinha acesso. Então a gente estava preocupado com as outras pessoas que estavam longe, que não poderiam vir no espaço da biblioteca, e a gente tinha como obrigação, né, de levar, oportunizar o acesso aos livros. Então os agentes de leitura, no caso, eles eram formados e é uma formação constante, permanente, né? Para levar a leitura mais longe. Levar a leitura, e não é levar só o acervo, levar as práticas leitoras, né? Outras maneiras e várias maneiras de se ler os livros, né? Não só os livros, os filmes, tudo, né? E é isso aí, através de contação de história, de dramatização, de teatro de fantoche e da leitura mesmo, né? Bacana. Helena, essa vontade de levar mais longe a leitura para as pessoas que muitas vezes não vinham à biblioteca pública por achar um espaço fechado e tal. Isso ficou muito claro a partir do momento também onde foram instaladas as casas de leitura, que são ambientes diferenciados onde as pessoas também vão para ler e tem os livros. Como que nasceu a ideia das casas de leitura, que deu muito certo? Recentemente fizeram o aniversário de 1 ano, né? A casa de leitura do bairro Chico Mendes e a Casa da Leitura Setembro da Gameleira. Aqui, que se chama? Casa da Leitura da Gameleira. Casa da Leitura da Gameleira mesmo. E em Sena Madureira, que abriu uma também. E também estava fazendo 1 ano? Não, ela foi aberta em setembro. Em setembro. Foi. Enfim, essas casas de leitura, como é que foi a ideia e quais são os frutos que elas têm trazido também? É interessante, por exemplo, nós estamos eu acho que na melhor fase, sabe, dos projetos de leitura, não só a questão de investimento, que está se investindo muito, mas muito mesmo. Para você ter ideia, esse ano praticamente com a construção das bibliotecas e a reforma da biblioteca pública, vai se investir mais de 10 milhões de reais, né, para práticas de estruturação. E com esses projetos grandes, também tem os projetos pequenos, que a gente consegue medir melhor os resultados. Por exemplo, os resultados das casas de leitura, em 1 ano, já dá para a gente perceber a diferença. A biblioteca, pelo tamanho dela, né, e a procura diferenciada, talvez a gente não tenha, a gente mede de acordo com a estatística, mas nas casas de leitura a gente acompanha o dia a dia, né, das pessoas que frequentam. A gente começou com projetos de pontos de leitura, né? Nós já começamos com férias no parque, alguma coisa assim, que eram projetos menores e que a gente estava observando os resultados. E então isso já vinha desenvolvendo. A gente teve a ideia da Casa da Leitura a partir da vinda do Gregório, né, que já trouxe uma ideia do Rio, que ele tem a Casa da Leitura, que foi um dos fundadores, né, ele, Eliane Yunes, na época. Então, ele materializou, né, ele deu... E essa ideia que já estava sendo pensada. Estava sendo pensada, né, de uma outra maneira, e ele criou um espaço para acolher as nossas ideias, né? Bacana. A Casa da Leitura. Então a gente sempre fala que a Casa da Leitura é o espaço que acolhe os sonhos, né? E a gente pode ver a própria convivência com as pessoas, tanto as pessoas que trabalham na casa, os agentes de leitura, quanto a comunidade. Cada uma tem uma personalidade, né? Então, a da Gameleira pegou um outro ritmo. A gente trabalha mais com formação, principalmente com formação de professores, tudo, né? A casa, tanto de Sena Madureira, que é num bairro periférico do 2º Distrito, em Sena Madureira, quanto a casa do bairro Chico Mendes, a Casa da Leitura Chico Mendes, aqui em Rio Branco,
ela atende mais crianças pré e adolescentes, né? Então, eles são ávidos, eles estão sempre abertos à descoberta, né? E aí a gente percebe a mudança de comportamento da vida deles, sabe? Eles, não que a rua, também tem as brincadeiras de ruas que são saudáveis, mas eles deixaram de ficar muito tempo na rua para vir ler. Então isso assim, é muito interessante. E aí, até esse final de ano que foi feita uma comemoração natalina, e eles tiveram vários padrinhos e todos eles, na carta que eles escreveram para Papai Noel, todos eles pediram um livro. O único que não pediu um livro, pediu um curso de teatro. Então, quer dizer, a gente percebe que mudou os valores. E com isso eles trazem os pais também. Aí os pais começam a participar. E é esse sentimento de pertencimento da comunidade, porque aquilo eles estão percebendo que é deles. Ninguém chegou de paraquedas, nem numa nave espacial, não. É um espaço deles, que eles que gerem, né? E eles que o utilizam. Helena, e as duas experiências de Rio Branco e essa de Sena Madureira, que estão dando muito certo, como é que uma prefeitura, por exemplo, de um município com menos habitantes, talvez o impacto de uma casa de leitura seja até maior e abrange o município inteiro. Como é que uma prefeitura pode fazer para instalar, fazer uma parceria com o sistema de bibliotecas, para que se crie esse ambiente de leitura em todos os municípios? Isso é uma ideia também de que isso aconteça? Tem um projeto para isso? Sabe, Diogo, nós fizemos uns projetos do Pontos de Cultura, que são projetos para instalação de casas de leitura. E fora aqui, seria criar mais uma, que é no bairro da Floresta, e uma implementação da Gameleira também, no Centro Cultural Tucumã. Ainda tem o município de Bujari e o município de Capixaba, de Chapuri, para o Pontos de Cultura. E é uma parceria, porque os municípios eles cedem o espaço e as pessoas para trabalharem. E a gente, através do projeto, né, implanta com um acervo e a gente dá a formação. Sena Madureira é uma parceria também. A prefeitura está cedendo os agentes jovens. Então, eles são formados para agentes de leitura, para dinamizar o programa. E também teve muito apoio do gabinete do senador Tião Viana, né? Que em todos esses projetos também que estão sendo viabilizados através do Ministério da Cultura, tem o apoio, tanto o apoio logístico quanto o apoio formal mesmo do senador, né? E aí esses municípios estão participando, porque eles estão vendo o resultado, então eles mesmos que estão nos procurando. Fora isso, tem, por exemplo, os projetos que apareceram agora pela Lei de Incentivo no ano de 2005, são 14 projetos de leitura, nunca teve tanto projeto assim. Então, e desses 14 são 5 ou 6 municípios. E é tudo em parceria também. A gente, além disso, a gente ainda vai formar os agentes de leitura e já tem projetos aí acontecendo e muito bonitos. São projetos pequenos, mas os resultados são excelentes. Bacana. Agora, Helena, falando já que a gente falou do trabalho de formiguinha, desse trabalho que às vezes você não vê ou só vê depois de anos, quando você está ali insistindo na mesma tecla. Com relação àquilo que a gente pode ver de mais concreto, mais concreto, concreto no sentido de concreto mesmo, a gente vai ter uma série de reformas agora, porque vai passar a Biblioteca Pública Estadual e também nós vamos ter a implantação da Biblioteca da Floresta. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está o sistema de bibliotecas hoje no estado, tanto aqui na capital como no interior, e o que se espera com as mudanças que vão vir nessa reforma da Biblioteca Pública Estadual. Através do programa Livro Aberto, que é também uma parceria governo federal
que isso foi muito importante. Eu acho que o governo do Lula ele teve a sensibilidade de olhar para a cultura e principalmente para essa questão da leitura. O Plano Nacional do Livro e da Leitura, né, que é importantíssimo isso, que está tendo uma política nacional de livro de leitura. E então eles têm como meta o déficit de bibliotecas públicas, né? Implantar bibliotecas em todos os municípios onde não haja. Para o ano de 2005, isso desde 2004, que tinha antes a parceria, era Estado e o governo federal. Então, a princípio, o Estado fez o projeto para todos os municípios, indiscriminadamente, e houve uma pré-aprovação. A partir daí, o governo federal nos deu um apoio, e aí, através do governo do Estado, nós fizemos uma visita em todos os municípios, conversamos com todos os prefeitos, e eles, havendo a vontade de instalar a biblioteca, eles cederiam espaço e pessoal, né? E a gente continuaria dando a formação e o governo federal iria dar os equipamentos e o acervo. Então, em 2005 foi instalado em Acrelândia. Em 2004, né, foi aprovado. E em 2005 foram aprovados mais 6 bibliotecas em 6 municípios. Porque isso depende muito do município, né? Talvez os outros não tenham tido tempo de preparar os documentos, né, necessários. Então, nós temos mais 6 bibliotecas, né? Quer dizer que nós vamos passar para 18 bibliotecas no estado. Porque nós temos 3 aqui e 2 em Cruzeiro do Sul. Isso são 14 municípios com biblioteca e até esse final de ano a meta do governo federal é implantar em todos os municípios. Isso é uma coisa importantíssima e eu acho que, por exemplo, eles estão vendo com bons olhos que até a semana passada eu tive uma conversa com o Galeno Amorim, que é o coordenador geral do programa Livro Aberto, do Fome de Livro, né? E ele quer implantar mais 200 pontos de leitura aqui no Acre como modelo da região norte. E, quer dizer, está só crescendo. E a biblioteca pública também, eu acho que era um momento, né? Ela precisava passar por uma reforma, que nem, falando, a procura é muito grande. E já tem vários serviços que a gente presta que a biblioteca hoje não comporta. E aí, através também de uma parceria, um convênio que foi assinado com a Superintendência Banco do Brasil, vai passar por uma reforma estrutural, geral, total mesmo, né? E é para poder receber essa quantia de pessoas que nos procuram. Para atender o futuro, outras demandas também. Exatamente. Atender outras demandas, como, por exemplo, um atendimento especial, né, em braille e tudo, que a gente tem até os equipamentos e não temos mais espaço, né, para atender. E a Biblioteca da Floresta, né, que é um projeto arrojado, um projeto muito bonito, que é uma biblioteca temática, que servirá de referência para a Amazônia, né? Com todo o acervo, nós temos feito uma listagem bibliográfica de tudo que existe sobre a Amazônia, né? Então, vai ser disponibilizado inclusive com audiovisuais, é uma coisa bem arrojada mesmo. E o próprio partido arquitetônico é muito interessante, é a cara da Amazônia. A gente tem que marcar uma entrevista para falar só sobre a Universidade da Floresta, só sobre a Biblioteca da Floresta. Pois então. Até os móveis são muito interessante, é preciso mesmo, é muito assunto. Bacana. Helena, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigada também, Diogo. Obrigado e não saia daí, porque daqui a pouco a gente continua esse bate-papo sobre leitura com a atriz e contadora de histórias Carla Martins. Daqui a pouco a gente volta.